Militares portugueses partem para a Roménia. O alegado ataque que visava figuras importantes da política alemã, Rússia virada para o mercado da Ásia-Pacífico, e a culpa é o tema de hoje. Bem-vindos ao podcast da Habeas Corpus. Precisamos de assimilar primeiro para nós próprios valores de honestidade, de verdade e de coragem. Os meus não vão carregar sobre as pessoas. Vamos deixar que isto aconteça. Não apenas por nós. Mas pelos nossos filhos e pelos nossos netos. O verdadeiro poder é o poder da população. Terceiro episódio do podcast da Habeas Corpus, em fim de semana de Páscoa, com a companhia habitual do Dr. Rui da Fonseca e Castro. Boa noite, Dr. Rui. Boa noite a todos. No episódio de hoje, como já puderam ver, o tema principal é a culpa. A escolha deste tema partiu do Dr. Rui e parece-me, depois de ter refletido e vasculhado razoavelmente este tema, um tópico especialmente interessante, sobretudo depois de ter acabado de ouvir a entrevista levada a cabo pelo Dr. Rui à psicóloga clínica a doutora Liliana Rocha. Começamos então pela atualidade semanal. Militares portugueses partem na sexta-feira para a Roménia. É uma notícia da plataforma Notícias ao Minuto. E, segundo a PES, o envio destes mais de 200 militares já estava previsto no Plano das Forças Nacionais Destacadas para 2022. O envio terá apenas sido antecipado. Dr. Rui, hoje são voluntários, amanhã podem não ser. Exatamente. Bom, não sei se as pessoas, muita gente se calhar não se apercebeu disso, eu por acaso apercebi-me do discurso do Babão Sem Vergonha no 104º aniversário da Batalha de Lali, das comemorações da Batalha de Lali, que, por sinal, talvez as pessoas não saibam, mas nós comemoramos algo que foi uma estrondosa derrota. Nós não ganhámos a Batalha de Lali. Mas o discurso do Babão Sem Vergonha foi interessante porque ele, primeiro, é óbvio, deu graxa aos combatentes, primeiro aos combatentes da independência, no caso do Dom João I, em quinta geração, e depois foi para os combatentes da Guerra Colonial, porque estava ali a Liga dos Combatentes, que ainda é composta sobretudo por combatentes da Guerra Colonial, mas depois comparou-os e pô-los no mesmo plano que os combatentes das missões destacadas. E depois deu ainda mais um passo, ou seja, é preciso que as pessoas percebam, e eu respeito todos, mas é preciso que as pessoas percebam que há uma diferença muito grande entre combatentes que defendem o território nacional e combatentes que vão para missões destacadas. República Centro-Africana, agora Roménia, enfim. Mas depois ele ainda deu mais um passo, ou seja, ele puxou os combatentes pela independência e pela defesa do território português, puxou-os para baixo, primeiro comparando-os com os que vão para as missões destacadas e depois comparando-os com aquelas pessoas que ele diz que estiveram na linha da frente da pandemia. Portanto, compara-os com médicos e enfermeiros, muitas vezes que estiveram a matar pessoas com remdesivir nos hospitais. E depois deu ainda mais um passo, que foi, hoje em dia, as fronteiras, e isto foi o que ele disse, mais ou menos ipsis verbis, hoje em dia as fronteiras de Portugal já não são as mesmas fronteiras de Portugal. São as fronteiras das Nações Unidas, da NATO, e dos grupos, das organizações a que nós pertencemos. E, portanto, ele colocou as Forças Armadas no papel de mercenários à frente das organizações que promovem uma determinada agenda. E isto é extremamente importante. Foi algo que passa despercebido para a maioria das pessoas, certamente, mas nós já não temos Forças Armadas que cumprem o papel delas, que é a defesa do território português. Segunda notícia, objeto do nosso comentário, o Ministro da Saúde alemão horrorizado, e cito a notícia, ao saber que era potencial alvo de ataque. Os alegados membros deste grupo, colados como é apanágio à extrema-direita, opunham-se às regras de contenção da Covid-19 e tinham como objetivo, e cito, destruir o sistema democrático. Importa também referir que deste grupo, que pretendia, como disse, e citando, destruir o sistema democrático alemão, as autoridades tinham apenas em vista 5 indivíduos. O que é que se retira deste episódio, doutor?
Bom, antes de mais, retira-se que ainda dizem que se pretende destruir algo que não existe. Hoje em dia não existe sistema democrático ao nível dos Estados nacionais na Europa, nem ao nível europeu. A União Europeia é um mecanismo de destruição das nações e, portanto, não existe democracia. Agora, que as pessoas se revoltem, é natural que as pessoas se revoltem. Seria importante que as pessoas se revoltassem de forma eficaz e não destas formas, porque isto não traz benefícios para ninguém e é óbvio que somos demonizados imediatamente. Somos, quer dizer, eu não tenho nada a ver com isto, mas eu entendo que se isto não for uma manobra do outro lado até para causar alguma confusão. Mas é natural que as pessoas se comecem a revoltar, sobretudo as pessoas que estão a sofrer na pele com as consequências da destruição que foi lançada sobre nós. Por último, Putin culpa a União Europeia de desestabilizar o mercado de energia e vai vender mais à Ásia. Os países europeus, sem alternativa no fornecimento energético, insistem assim no embargo à energia russa e os preços mantêm a tendência crescente. A Rússia vira-se para o Oriente, o mercado da Ásia-Pacífico ganha e, mais uma vez, quem sofre é a população, neste caso, a europeia. Bom, eu no outro dia vi um secretário de Estado numa conferência de imprensa em que o governo estava a anunciar uma série de medidas para fazer face ao que eles dizem ser uma crise nova, mas que na verdade era uma crise que com guerra ou sem guerra se abateria sobre nós. Mas uma das medidas de que se estava a falar, uma das questões que se estava a colocar era justamente a do preço dos combustíveis. E que, enfim, nós temos o Babush, que é um dos mentirosos mais compulsivos da República, e ele mentiu, mais uma vez, porque ele mente sempre, mas isto eu até avisei às pessoas que ele estava a mentir em relação a isso, que queria diminuir o IVA dos preços dos combustíveis para a taxa intermédia, mas para isso precisava da autorização da União Europeia, mas ele podia diminuir para a taxa mínima permitida pela União Europeia, que é 15%, mas teria que diminuir em geral o IVA, mas o IVA, nós sabemos que o IVA é uma extorsão. Mas este secretário de Estado, dizia que a União Europeia não permite que o IVA dos combustíveis seja reduzido para a taxa, seja o da taxa reduzida, e bem, ele dizia, e bem, não permite, e bem, ele estava a justificar, porque há aqui uma questão de sustentabilidade ambiental. Isto quer dizer com isto o quê? Quer dizer que esta questão da crise energética não começou agora e é deliberada. Nós vemos que o setor da energia tem sido destruído como parte da destruição da economia de mercado, como parte da destruição da acessibilidade à energia, e a energia é o que permite que os negócios se sustentem, é uma das bases de qualquer negócio, e portanto isto não começou agora, nem tem a ver com esta guerra, e está a acelerar apenas o processo. Passamos então para a segunda parte, para a parte da atividade da Habeas Corpus. O que é que anda a Habeas Corpus a fazer? Haverá uma audiência pública no Conselho Superior da Magistratura no próximo dia 3 de maio, pelas 15 horas. O que é que está em causa, doutor? Bom, isto é o meu segundo processo, a audiência pública no âmbito de um segundo processo disciplinar que foi contra mim instaurado, embora eu já tenha sido demitido. Enfim, o processo neste momento está no Supremo Tribunal de Justiça para decisão, mas eu tenho um segundo processo disciplinar. Esse segundo processo disciplinar compreende, nomeadamente, o que aconteceu de frente do Conselho Superior da Magistratura, a discussão com a polícia, compreende também uma discussão com a polícia em, salvo erro, não sei se foi em Palmela, se foi em Santarém, penso que foi em Santarém ou é nas duas, e compreende também as minhas declarações sobre o pedófilo Ferro Rodrigues. Bom, em relação às discussões com a polícia, eu sou um defensor das forças de segurança quando elas desempenham as funções da defesa da ordem, da segurança pública e defende a defesa das pessoas e não ser instrumentalizadas por um regime como instrumento de repressão da população. E, portanto, todas essas discussões que eu tive com a polícia ocorreram num contexto em que
havia uma interferência com manifestações e havia uma agressividade muito grande, quer em Palmela, quer em Santarém. Eu posso dar um exemplo. Em Santarém, o que eu disse ao agente foi que, se ele não parasse de intimidar as pessoas, que eu iria perseguir judicialmente. Perseguição judicial é algo que nós fazemos e é legítimo. Qualquer pessoa pode perseguir outra judicialmente, através dos meios que a Constituição e a lei colocam à nossa disposição. É por isso que existem. E eu utilizei essa expressão, e até que eu lhe disse isso, e depois, pronto, ele apresentou queixa sobre mim ao Conselho, e é um dos episódios. O outro episódio de Palmela foi a mesma coisa, e o Conselho, e o que aconteceu em frente do Conselho Superior da Magistratura, toda a gente sabe o que é que aconteceu. Pretendi prevenir que a polícia exercesse a violência sobre as pessoas. Foi isso que aconteceu. Sobre a Assembleia Geral da Habeas Corpus, no dia 7 de maio, e cuja convocação será realizada até o dia 20 de abril, qual é o objetivo e que expectativas tem? Bom, a Habeas Corpus, para se propor prosseguir aquilo para a qual foi configurada, precisa de estar organizada, e aquilo que pretendemos fazer é, sobretudo, ajudar as pessoas, aumentar a autoestima de uma população que se encontra moralmente miserável, de forma a que essa população comece a ver no regime aquilo que o regime efetivamente é, que é o inimigo, que é uma força ocupante do nosso país. Bom, e para isso a Habeas Corpus precisa de estar organizado internamente, precisa da ajuda de toda a gente, precisa da contribuição das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. As pessoas podem e devem ter influência na organização da Habeas Corpus, na atividade da Habeas Corpus, e por isso estamos a abrir a Habeas Corpus à democracia, como é normal, a uma associação. Para isso vamos eleger órgãos sociais, titulares de órgãos sociais, vamos discutir questões organizativas internas e vamos tentar preparar-nos para os desafios que estão à nossa frente. E só para esclarecer, até quando é que as pessoas se podem constituir como associados para poderem participar nesta Assembleia? Bom, a convocatória vai ser feita no dia 20 deste mês, portanto, todas as pessoas que tenham apresentado os pedidos até essa data poderão participar. Tem que ser assim, tem que se estabelecer uma data. A partir daí, a convocatória é feita até o dia 20 e, portanto, todas as pessoas tenham apresentado. Eu tenho visto que as pessoas às vezes dizem que pensam que já estavam inscritas, porque provavelmente já enviaram o pedido, mas ainda não receberam resposta. Os pedidos toda a gente vai receber resposta. Quem já enviou os pedidos não precisa se preocupar, está enviado e a convocatória vai ser enviada. Aqueles que ainda não enviaram e estão interessados têm até dia 20 de abril. Até dia 20 de abril para formalizar o vosso pedido enquanto associado da Habeas Corpus. Por último, aqui na atividade da Habeas Corpus, creio que temos um evento, uma participação da Habeas Corpus, num evento agendado para o dia 25 de abril, creio que seja frente à Assembleia da República. Bom, isto é um protesto é uma manifestação em que a Habeas Corpus está a colaborar com outros movimentos. Nós pretendemos colocar em prática o valor da união, e desde que as pessoas estejam unidas em torno dos mesmos valores, isso é o que é relevante. E os nossos valores, toda a gente sabe que os valores a que nós damos prioridade são a verdade, a honestidade e a coragem. Bom, o dia é um dia importante, é um dia em que o regime está a comemorar, em que a aristocracia do regime oligárquico, netista, cleptocrático, pedófilo e genocida está a comemorar, está a autossatisfazer-se. Aquilo é um exercício narcísico ímpar na nossa história e, portanto, enquanto isso temos uma população miserável, temos crianças sujeitas a maus tratos, a um tratamento indigno e desumano nas escolas, um tratamento que é criminoso, e este criminoso não é metafórico, é efetivamente criminoso. E, portanto, o que pretendemos, o que esperamos deste protesto é uma saída massiva das pessoas à rua. É isso que esperamos. Está na hora das pessoas criarem autoestima, perderem a vergonha e reivindicarem aquilo que lhes pertence por direito, que é a dignidade enquanto cidadãos.
Dia 25 de Abril, venham ter connosco a Assembleia da República, em Lisboa. Mais informação nos nossos canais. E a culpa é o tema de hoje. Quando pensamos na dimensão do termo culpa, naquilo que ele pode significar, creio que nos vem à cabeça a ideia de responsabilidade por algo que fizemos, errado ou ilícito. E isso culminará numa condenação social levada a cabo pela comunidade em que estamos inseridos, numa sanção normativa através da autoridade do Estado, com o seu aparelho judiciário, ou uma censura moral, algo que é mais sentido no plano dos que professam alguma religião. Nos últimos tempos, e com maior evidência nos últimos 2 anos, foi-nos pedido, e em muitos casos imposto, que fizéssemos sacrifícios pelo país e pelo famoso bem comum, mesmo que isso custasse a nossa liberdade, a nossa identidade e até o nosso corpo. Todos estes bens jurídicos constitutivos do núcleo fundamental de direitos humanos. A consequência da nossa eventual desobediência ou da nossa decisão de viver de facto em liberdade seria, como já foi dito, a condenação pela comunidade, a aplicação de coimas e, tivesse a Igreja a força de outros tempos, quem sabe, o cometimento de um pecado mortal. Em setembro de 2020 foi o próprio Presidente da República que exclamava, em frente às câmaras, que diabo, é um esforço, e façam todos. Os mais velhos e os mais novos. São os meses difíceis, mas são os meses que valem anos. Dr. Rui, pergunto, este sentimento de culpa, que pode muitas vezes trazer consigo uma carga negativa e uma sensação de fracasso, tende a debilitar a autoconfiança individual, a desacreditarmos nós próprios, e até, consoante os casos, a gerar uma torpe face à realidade que nos rodeia. A doutora Liliana falava também nas sensações de inferioridade, de perda de estatuto e de afastamento do grupo. Será isto, de certa forma, premeditado? Os líderes políticos farão uso disto? Eu tenho a certeza que é premeditado. Nós sabemos que foi constituída uma task force para este efeito, para o efeito da manipulação das pessoas, para as pessoas aderirem a as políticas que foram implementadas no âmbito da falsa pandemia. E isso funcionou. Essa task force elaborou um relatório que é conhecido e que defendia a prevalência dos estímulos de premiação sobre os estímulos de punição. E, portanto, quando as pessoas eram premiadas, eram elogiadas pelo esforço, e nós vimos durante estes últimos 2 anos, ora nos portávamos mal porque estávamos com a família nas festas, ora estávamos à frente e fomos os que mais aderiram às substâncias farmacêuticas experimentais, às injeções, e as pessoas estavam de parabéns, era uma coisa, um esforço, era quase como um desígnio nacional que só teve paralelo quando as pessoas começaram a pôr bandeiras nas varandas da seleção portuguesa, mas aqui era para serem sujeitas a tratamentos farmacêuticos experimentais. Bom, e isso ora a culpa, ora a premiação, ora os portugueses se portavam bem, ora os portugueses não eram civilizados, não eram como os suecos, que sem medidas conseguiam passar incólumes por uma pandemia mortal, mas nós não merecíamos essa confiança e, portanto, nós vemos os vermes do regime a explorar isso de uma forma muito eficaz. E isso ainda se mantém neste momento. E, eventualmente, sem paralelo em acontecimentos passados. O facto é que muitas pessoas sujeitaram-se a algumas das coisas que já falámos e, por uma razão ou por outra, que esperemos que não seja a sua saúde, parecem hoje lamentar essas decisões. Mais uma vez, fizeram pela comunidade, a estímulo do Estado e de meios que se encontram na direta dependência deste, e sentem-se hoje, de alguma forma, culpados de decisões que tomaram. A culpa é o sentimento que deve permanecer? No futuro, a que sinais devemos estar atentos para não repetir isto? Bom, eu coloco a população portuguesa, neste momento, na mesma situação, na mesma posição em que as mulheres vítimas de violação se encontram. Ou seja, muitas vezes têm vergonha sequer de apresentar queixa, porque, de alguma forma, sentem-se que foi o seu comportamento que levou àquilo, portanto, existe... Tem alguma responsabilidade. Exatamente. Elas próprias desculpabilizam o agressor
Isto é em vítimas de violação e em vítimas de violência doméstica. Estamos sempre a falar de relações abusivas. Isto para dizer o quê? Que o Estado que hoje em dia é ocupado por um regime e pela sua elite parasitária, explora este relacionamento abusivo com os seus cidadãos. Por um lado, temos uma população que é extremamente dependente do Estado, uma população que perdeu todo o espírito combativo, perdeu todo o espírito de ser português, da Portugalidade, e por outro lado, uma população que está impregnada com, 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 com sentimentos e emoções muito negativos. É a cobardia, é o medo, é a culpa. E é óbvio que o Estado promove isto muito bem, porque nós vemos que os nossos, não são nossos, mas são os ocupantes, a elite parasitária que ocupa este país, que seria o exemplo moral e ético teriam que ser aqueles seriam a referência para a população do que deve ser. São mentirosos, são desonestos, são corruptos, são pedófilos, são assassinos e estão impunes. E, portanto, é como se fosse um reflexo de nós próprios. Nós somos despromovidos àqueles vermes. E este processo psicológico, que eu acredito que seja muito complexo, não é a minha área, e que é muito complexo e é muito insidioso, porque é difícil de sair, é quase uma armadilha em que nós nos encontramos e, enfim, por isso é que habeas corpus, um dos fatores que habeas corpus vê como forma de libertação desta prisão, desta ratoeira, é justamente poder ajudar as pessoas, para as pessoas se libertarem desta dependência e as pessoas começarem a perceber que não precisam de ter medo. Não precisam de ter medo, só precisam de ter medo de viverem de uma forma indigna. E esse sentimento da culpa não deve então permanecer. Deve haver essa emancipação, essa libertação. Aproveitem para espreitar a entrevista que a doutora Liliana Rocha concedeu ao Dr. Rui. Foi este domingo, vou encontrá-la com certeza nos canais da Habeas Corpus. Perguntas dos nossos seguidores. Pergunta muito comum: como faço para ser associado? Dr. Rui, quer dizer-nos? Existe um formulário para as pessoas pedirem a sua inscrição como associados. Se esse formulário estiver difícil de encontrar, podem enviar um e-mail para o nosso e-mail da Habeas Corpus e pedir o formulário. Nós enviaremos o formulário e depois é só enviar o formulário preenchido. Esta é uma questão que já foi respondida nos canais da Habeas Corpus, mas como tem sido tão frequente, eu vou recuperá-la. Audiência do dia 3 de maio. Pode-se assistir? Sim, a audiência é pública, pode ter assistência presencial lá dentro, como ocorreu na ocasião anterior. E, enfim, já sabem o que é que eu vou fazer lá. Vou dizer o que eu penso, sem qualquer tipo de inibição ou limitações. É um momento em que aquelas figuras que estão ali à minha frente, presididas pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, têm que me ouvir, não têm outro remédio senão ouvir-me, e é isso que irá acontecer. Última pergunta sobre as máscaras nas escolas, e passo a citar a pergunta: urgente parar este massacre das crianças. Ajude-nos, Dr. Rui, o que poderemos fazer? Bom, eu tentei redigi uma proposta de sugestões, um guião com várias sugestões que devem ser utilizadas em conjunto para os pais protegerem os seus filhos deste tratamento desumano a que eles se encontram sujeitos nas escolas. Nada é sem sacrifícios, implica uma grande abnegação. Este guião foi feito com base num caso real, é um caso que tem a ver com o torturador do agrupamento de escolas Leal da Câmara em Sintra, de
quem eu já falei várias vezes. Foi feito com base nesse caso real, que está a funcionar, mas não está a funcionar sem sacrifícios para os pais, para os filhos, mas vale a pena libertar os filhos deste tratamento cruel, desumano, degradante, indigno e, enfim, vale a pena. Vejam, este guião tem sido objeto de boas referências, de bons feedbacks na nossa comunidade. Bom, aproximamos-nos do final. Foi mais um episódio do podcast da Habeas Corpus, o terceiro. Contamos de futuro ter convidados, ter pessoas que têm andado por perto da Habeas Corpus e que podem enriquecer este nosso trabalho. Dr. Rui, obrigado mais uma vez. Vemo-nos na próxima semana. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. É bom ter este momento fixo da semana em que podemos estar em contacto com a nossa comunidade. Nem mais, a nossa comunidade que está no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Telegram. Fiquem por perto e despedimos então, como é hábito, com a nossa frase famosa. Precisamos de lançar culpas a algo distante quando o que nos faltou foi a coragem de encarar o que estava à nossa frente. José Saramago. Obrigado a todos, boa noite.